Vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer: identificar quais pensamentos que te causam o sentimento de ciúmes. Por quê? Porque quando você faz isso, você consegue entender o que está acontecendo ali dentro da sua cabeça. Porque todos os pensamentos, toda reação que a gente tem uma sequência de coisas que acontecem dentro da nossa cabeça que eu vou explicar aqui pra vocês. Só que o que acontece? Se você não aprende a identificar esses pensamentos, você não consegue mesmo ter controle dessa situação. Por isso que é tão importante desenvolver o autoconhecimento. E por isso que é difícil, sem o autoconhecimento, conseguir identificar. Porque como que você vai identificar alguma coisa, algum pensamento, se você não tá ali presente olhando pra você? Tá sempre olhando pra fora, olhando pro ambiente, pra situação que tá acontecendo ali de ciúmes. Você não pra olhar pra sua cabeça e entender o que tá acontecendo lá dentro. Então, vou explicar pra vocês como que funciona. É assim: toda ação, ela decorre de uma sequência de acontecimentos dentro da nossa cabeça. E como que é isso daí? Eu vou explicar pra vocês, e essa explicação ela vem de um livro que chama Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. O que o T. Harv Eker ele explica nesse livro? Que uma ação, antes de acontecer, ela é decorrente de um sentimento. E esse sentimento, antes dele existir, ele é decorrente de um pensamento. E o pensamento, antes dele existir, ele é decorrente de uma programação mental, de uma crença que você tem. E é uma crença que ela tá enraizada na sua cabeça. E aí você pode me falar: Carol, então se ela tá enraizada, eu não consigo mudar? Não, você consegue mudar sim. É possível. Mas para isso, você precisa entender o que está acontecendo ali na sua cabeça. Quais são essas crenças que estão ali na sua cabeça que estão te fazendo gerar esses pensamentos, esses sentimentos e essas reações exacerbadas, né, exageradas. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Cada pessoa tem um modo de reagir justamente por isso. Por quê? Vou dar um exemplo. Por exemplo, um assalto. Então, imagina que 3 pessoas foram assaltadas. Foi um assalto, a mão armada, tava à noite e ela tava sozinha. Uma pessoa vai ter a reação de fugir, a outra pessoa vai ter a reação de paralisar, a outra pessoa vai ter a reação de tentar agredir o ladrão, a outra pessoa vai ter a reação de fazer tudo que o ladrão pede. Você entende? Então, cada situação, a mesma situação, promove reações diferentes de pessoas diferentes. E é a mesma coisa que acontece num episódio onde você pode ter uma crise de ciúmes. Cada pessoa tem uma reação, cada pessoa tem um modo de lidar com aquilo que está acontecendo, por conta dessa programação. E aí você pode perceber que quando você começa esse processo de autoconhecimento, você começa a perceber que dentro dessa sua programação, o que está influenciando essa sua programação, é a insegurança, é a falta de autoconfiança, é a falta de autoestima. Você entendeu? Só que como você vai saber isso se você não para se analisar, não para se conhecer? Porque isso é uma coisa que você precisa mudar, mas você só muda o que você conhece. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa, aprender a fazer isso, aprender a identificar esses pensamentos, aprender a mudar a sua programação.